Nesse caso, deveria haver algum senão, né, além da questão econômica, para que essa mãe pudesse realmente cuidar dessa criança, exercer a guarda, né, educação, dirigir a educação dessa criança. Agora, o Raul comentou sobre o Samir, né, um projeto. Na verdade, eu me lembrei de um projeto de lei que buscava a criminalização daquele pai que agia com alienação parental. Me parece que não foi acolhido essa questão. Por exemplo, hoje o pai que causa a situação, né, a manipulação psicológica e a alienação parental propriamente dita, me parece que ele não é punido criminalmente. Não. Não tem punição na lei, não é isso, doutora? Não, tem sim. Tem várias sanções que não são penais. Não são penais, no caso. Mas ele pode, desde que receber uma advertência do juiz, advertindo do que o que ele está fazendo é alienação parental e que ele pode vir a continuar agindo dessa forma, a sofrer consequências mais graves. Uma coisa que os juízes não estão usando muito e que é muito eficaz é a fixação de multa. Para cada ato de alienação parental comprovado, se estipula uma multa de X, né? Que seria muito efetiva, que é a obrigação de não fazer, sabe? Aquela execução das obrigações de não fazer. Você está proibido de cometer ato de alienação parental. E como se prova isso, doutor? Como é que se prova um ato de alienação parental, uma coisa tão peculiar, né? Vou buscar minha filha, meu pai não deixou, meu marido, ex-marido não deixou. Como é que prova tudo isso? Como é que é feito isso para estipular até essa multa? Prova testemunhal, pode falar, por exemplo, com os educadores na escola da criança. Né? Se prova também através de, por exemplo, boletins de ocorrência feitos em delegacia, né? O pai chega lá para pegar a filha, a mãe não deixa, etc. Ele chama a polícia, constata que a criança está lá, que a mãe não está deixando descer, isso tudo narrado. Pode provar por todos os meios de prova em direitos admitidos, inclusive a própria avaliação do psicólogo de confiança do juiz, a avaliação psicossocial, também pode detectar e constatar esse tipo de atitude por parte desse genitor, né? Então, esse genitor, dependendo da gravidade do ato de alienação que ele está praticando, ele pode desde receber uma advertência, multa, até perder a guarda, né, que ele detém. Tem o caso de inversão de guarda, né, nos casos mais graves, mais gritantes, que foi o que aplicou aquela juíza lá do Rio de Janeiro, né? Com certeza ela avaliou ali alguma prova, algum documento e entendeu que ali era caso de inversão da guarda, preferiu dar uma sanção mais grave, né? Mas eu acho que tem que se tomar cuidado na dosimetria dessas sanções. Eu acho assim, constatou um ato de alienação parental, primeiro vamos partir para as advertências, multas, e só em casos mais graves de flagrante reincidência é que se pode realmente mexer com a questão da guarda da criança, né? Eu acho que tem que ser muito comprovado, muito bem sopesado e não pode ir só por modismo, sabe? Agora qualquer coisa, vou deferir guarda compartilhada, né? Vou decretar a alienação parental. Precisa existir condições que realmente favoreçam, né, esse tipo de atitude. Bom, eu também queria dizer o seguinte, queria agradecer aqui a editora Saraiva, que tem nos mandado muitos livros. Estou aqui com Fábio Ulloa Coelho, que escreveu O Futuro do Direito Comercial, Recurso Extraordinário, Grau de Cognação do Juiz de Mérito, do Roberto Doria Pessoa, e uma série de outros livros que podem aí ser mostrados pelas nossas câmeras, né? E se você quiser, você que é nosso telespectador do Questão de Justiça e quiser realmente ganhar um desses livros, é muito fácil. Você entre no nosso, mande um e-mail para questão de justiça, né? Sem ser cedilha, questão de justica, né? @rbtv.com.br. Diga que você é telespectador do Questão de Justiça que quer ganhar um livro dos livros aqui que a editora Saraiva sempre nos manda. Queria agradecer, são livros de primeira qualidade, muitos deles voltados ao direito civil, mas a livraria Saraiva tem uma gama enorme de livros. Você entra no site, você escolhe o livro que você quiser, do gênero que você quiser, enfim, é fantástico. A gente quer agradecer e dizer que você pode consultar a Saraiva, que tem coisas de excelente qualidade, né, Leopoldo? Com certeza. Agora, a doutora comentou sobre a questão psicológica. Eu vou trazer uma opinião pessoal na qualidade de advogado. Eu acho que sempre essa avaliação psicológica ela deve ser observada atentamente pelo advogado, pelo defensor, pois até temos a questão do exame criminológico e questões psicológicas envolvendo hoje a seara criminal e que muitas vezes
o laudo por si só não traz dentro dele a questão da readaptação daquele indivíduo para viver em sociedade. Eu acredito que os profissionais do direito devem observar, e principalmente os juízes, observar atentamente, nós não ficarmos somente atrelados à questão do laudo psicológico. Agora, me veio à mente essa questão, por exemplo, dos filhos que são levados para o exterior. Eu ia até tocar nesse ponto, é verdade. Eu ia tocar nesse ponto. Os filhos são levados para o exterior e aí a mãe, o pai, eles ficam desesperados. E agora, onde está meu filho? Tivemos diversos casos, né? Até eu queria lembrar que eu, por exemplo, sou descendente de libanês. E eu sei que no Líbano a lei é totalmente favorável ao pai. O pai é que manda, aquela cultura, né, do árabe, né, mais muçulmana muitas vezes. E nós tivemos aqui recentemente um caso que ainda está se desenrolando, de uma filha que foi levada pelo pai, o pai abandonou a mãe e levou a criança para o Líbano, e a lei lá no Líbano é totalmente favorável ao pai, o que deixa a mãe em desespero. Eu pergunto à senhora, doutora, como não existe, muitas vezes em certos países não existe acordo de extradição, inclusive, o que deveria ser feito no caso? Uma sugestão? Os nossos governantes, então nosso presidente da República, quando vai visitar um desses países, alertado pelo seu Ministério da Justiça, já deveria tratar com o presidente do outro país o que acontece em casos de filhos que são levados para os pais e os costumes do outro país são diferentes, para que haja uma coisa. Tem sido feita alguma coisa assim? Olha, em primeiro lugar, eu acho que aqui há uma gritante responsabilidade civil do Estado. Porque todas as vezes que um menor deixa o país, requer-se que seja apresentado à Polícia Federal a autorização do pai e da mãe com firma reconhecida ou concedida ali na frente da autoridade federal. Então, como essa criança conseguiu sair à revelia da mãe, é uma questão de realmente omissão. Aliás, doutora, só duas coisas. Tem esse caso que a senhora falou, que aí é clara omissão do Estado, mas existem muitos casos que já aconteceram, inclusive até tem casos que aconteceram até recentemente, de pessoas que a mãe fala, olha, eu vou levar nosso filho para conhecer a vovó, e o pai concorda, ou a própria mãe, no caso está ficando aqui residente no Brasil, concorda e ele leva e não volta. Só que citou alguns filmes muito bons aqui que a senhora citou anteriormente. Tem um filme maravilhoso, chama-se Nunca Sem Minha Filha. No caso da menina, que o pai e a mãe aqui no Brasil estavam maravilhosamente bem. O pai era islâmico e a mãe não, era americana, né? E aí, de repente, o pai, sim, vou levar para ficar com os avós, tudo bem, conhecer, e depois não voltou mais. Chega agora, não volto mais. E nunca haviam brigado, eles não tinham nenhum, viviam maravilhosamente bem nos Estados Unidos. Se o senhor lembra bem do filme, ela teve de fugir. Teve de fugir. Ela teve de se disfarçar, fugir, porque era um país que se respeitava ali, era a vontade do pai, né? A criança pertencia à família do pai, ela não tinha como ter nenhuma ingerência, qualquer ordem que viesse do país dela pelas autoridades diplomáticas não seria acatada, ela teve de fazer justiça de mão própria, né? Ela teve que literalmente fugir daquele país, que é o que infelizmente acontece. Dependendo do país, você não tem alternativa. Aliás, eu diria o seguinte, nesse filme, até citando o fato desse filme, até porque a gente está chegando já mais uma vez ao fim do programa, mas no caso desse filme, por exemplo, diz que foi até feito, baseado na história dela, o objetivo do filme era advertir as mulheres americanas e de todo mundo em casos dos pais, né, que vivem em países com outros costumes e que pode levar e não tem. Parece que não tem nada a se fazer, como é assim, se os governos não fizeram um acordo. Tem que se fazer o que ela fez, né? Você tem que tentar fugir pelo esquema deles, porque diferente em países, por exemplo, que têm acordo com o Brasil, que homologam sentenças brasileiras, né? Então, se um juiz aqui, por exemplo, determinar, né, que a criança seja apreendida do pai, entregue à mãe, a custódia da mãe, e esse mandado for reconhecido no país onde ele for recebido, aí tudo bem. Agora, há países que simplesmente não têm acordo nenhum de reconhecimento de qualquer decisão proferida por juiz brasileiro. De acordo com a lei deles, quem tem razão é sempre o genitor, o pai. E aí, nesses casos, infelizmente, né, o que cabe às pessoas é tomar muito cuidado, né, principalmente com as diferenças de cultura, muito cuidado quando se envolvam com pessoas orientais, de outras culturas, árabes, de outras religiões, que podem ter outros costumes, outra legislação e essa pessoa pode, então, correr o risco,
né, de ter esses dissabores extremamente graves. Mas como dizem que o amor é cego, fica difícil, né? Nessa hora H a pessoa pensar em tudo isso. Bom, doutor Leopoldo, vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Infelizmente, um tema de extrema importância. Queria agradecer, principalmente, doutora Elizabeth Amaro, pela sua facilidade, sua fluência, né? A forma fácil como a senhora coloca a linguagem aí para nosso telespectador. E queremos certeza que a senhora poderá, em breve, quando quiser, voltar aqui ao nosso programa. A senhora já tem cadeira cativa aqui no Questão de Justiça. Eu é que agradeço, voltarei com imenso prazer. Até logo a todos. Bom, por Questão de Justiça vai ficando por aqui. Hoje, sem a presença do nosso comandante Walter Cilione, que está... Um grande abraço ao Walter, que se encontra fora aqui do estado, viajando, mas que, se Deus quiser, estará conosco na próxima semana em mais um Questão de Justiça. Muito obrigado e até lá, se Deus nos permitir.